Olá, esse é o seu canal Lá Vem o Chefe e esse é o vídeo com práticas bem básicas de como utilizar o Excel. Você que tem medo de utilizar o Excel, perca esse medo agora. A gente vai desmistificar através da nossa planilha de gastronomia para precificação. Se você adquirir o curso, você vai ter acesso, além deste vídeo, a um vídeo de preenchimento dessa planilha. Então, para começar a trabalhar no Excel, a gente pega o arquivo que a gente quer abrir e dá 2 cliques nele. Quando você abrir esse arquivo, a gente vai cair aqui, ó, nessa planilha de Excel. Essa é a planilha de análise de resultado, precificação e custo da mercadoria vendida de gastronomia para 20 produtos, tá bom? E aí, gente, a gente vai começar a falar um pouquinho de como funciona a dinâmica do Excel. O Excel, ele trabalha com a dinâmica de tabulação. Lembra quando a gente antigamente tabulava nos caderninhos lá as colunas e as linhas? O Excel trabalha exatamente assim, como se fosse um tabuleiro de xadrez, onde existe um endereço para cada coluna e um endereço para cada linha. Então, no Excel, as colunas, elas são assim, ó. Vamos mover aqui o cursor, tá bom? Com o mouse. As colunas são A, B, C, D, E, F, I e por aí vai. As linhas são 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Ou seja, as colunas estão sempre na vertical e as linhas estão sempre na horizontal. E o que existe entre linha e coluna? Bem, quando eu encontro numa coluna e uma linha, eu tenho uma célula. Por exemplo, vamos aqui, ó, tá o cursor do meu mouse e eu vou clicar com o meu botão esquerdo aqui. Aqui é a célula B5. Por quê? Você vai ver aqui, ó, ela está marcando que ela está na coluna B, tá vendo ela mais cinza aqui? E ela está marcando que ela está na linha 5. Então, essa é a célula B5. Quem trabalha com xadrez está até acostumado a trabalhar com essa diagramação, né? Onde você tem as colunas e as linhas. Então, o Excel funciona assim. Nas colunas você tem letras e nas linhas você tem números. E aí, para encontrar um determinado endereço nessa tabela do Excel, ele usa o encontro das colunas e das linhas que a gente chama de célula. Então, uma determinada célula é uma coluna e uma linha. Nessa célula que a gente está escolhendo aqui, ela seria a célula B5, porque ela está na coluna B e na linha 5, tá bom? Então, essa é a planilha que a gente acabou de abrir. Você pode mexer nela em diferentes planilhas. Vamos aqui embaixo, ó, acompanha o cursor aqui, ó. Aqui você tem a planilha de ingredientes e materiais, mas você também tem outras planilhas aqui do lado, tá vendo, ó? E para eu selecionar é muito simples, só eu vir aqui, ó, e clicar. Eu quero abrir essa planilha aqui. Pega, passa o cursor do mouse em cima e clica uma vez com o botão esquerdo. Você vai poder mexer nessa planilha aqui, ó. Ela está sem nenhuma informação ainda, então não é para a gente trabalhar nela ainda, tá bom? O ideal é que você comece trabalhando pela planilha de ingredientes e materiais, tá bom? Então a gente vai voltar aqui para ingredientes e materiais. Como é que eu faço? Venho com o cursor, em cima de ingredientes e materiais, clico com o botão esquerdo apenas uma vez. Professor, e se eu errar e clicar 2 vezes? Se você errar e clicar 2 vezes, ele vai abrir, ele vai abrir esse texto aí. E aí você vai poder editar o nome, você vai poder chamar, sei lá, de materials. Quero falar em inglês, materials. Tá bom? Ó, vê que ele mudou o nome, tá bom? Mas eu vou manter o tradicional que eu gosto, só um minutinho, coloca aqui o microfone, ingredientes e materiais, tá bom? Professor, já terminei de dar ok. Pronto, você vem com o cursor aqui, ó, clica e ele vai sair, tá bom? É muito simples, pessoal. O Excel é muito fácil. Vocês vão ver que vocês vão perder o medo de trabalhar com Excel. E essa nossa planilha aí, como é que ela funciona? Bem, a nossa planilha, ela está organizada e
tudo vem sendo explicado coluna por coluna. Ó. Aqui tem uma explicação, aqui tem outra explicação, aqui mais uma explicação, aqui outra explicação, e assim vai. Qual que é a regra número 1 da nossa planilha? Nós criamos uma planilha onde a gente deixa o local onde você pode fazer alteração, tá bom? Planilhas têm cálculos ocultos, tá bom? Se você ficar mexendo nessas planilhas demais, você vai quebrar esses cálculos ocultos e a planilha não vai fazer o cálculo que a gente pretende que ela faça. Por isso que aqui, no nosso produto, a gente printou tudo de amarelo. Aonde você pode mexer, está em amarelo. Aonde você não pode mexer é o que não é amarelo. Então repare aqui na nossa planilha que existe esse espaço em amarelo claro e aqui um espaço em um amarelo um pouco mais escuro. Nesses dois itens você pode mexer, tá bom? Não tem problema nenhum de você mexer neles. Onde você não pode mexer? Aonde está verde, aonde está branco, aonde está verde claro, aonde está rosa, tá bom? Aqui você vai ver, ó, preencha apenas as células em amarelo. Ó que legal! Então você não precisa se preocupar, puxa vida, digitei um negócio errado. Só é você digitar aonde está amarelo, que aí você não vai ter, boa parte dos problemas você vai eliminar, tá bom? Existe um aviso bem aqui na lateral, pessoal, que a gente vai falar no final da nossa aula para quem comprar as nossas planilhas, tá bom? Que é, aproveite a planilha teste, que expira em 7 dias. Após 7 dias, solicite a planilha definitiva. Aí quem faz a compra dessa planilha, pessoal, que está em promoção, por sinal, ela está por R$ 9,90 entre janeiro e fevereiro de 2025, depois de 7 dias de garantia, essa planilha ela começa a ficar zerada, ela fica vencida, tá bom? E aí você não vai conseguir mais trabalhar com ela. O que você faz? Entre em contato conosco no WhatsApp que a gente colocar para quem fizer a compra, tá bom? E aí através desse WhatsApp você manda a sua confirmação da compra e a gente manda uma instrução de como você reabilita essa planilha que deixa de ser teste para ser uma planilha definitiva. Mas a gente vai ver isso lá no final. Nesta aula aqui, a gente está para falar de coisas básicas do Excel. Começamos falando das colunas, das linhas e das células, tá bom? E falamos como que a nossa planilha está organizada, que você só preenche ela em amarelo. Então vamos ver o que tem em cada coluna, tá bom? A gente tem aqui, ó, a primeira coluna é a coluna código. Se você passa o cursor em cima dela, não precisa nem apertar nada. Só de passar em cima, ele já vai abrir uma mensagem para você. Código, atenção. A maneira como você preenche o código interferirá diretamente na eficácia da planilha de análise de resultados. Certifique-se de usar exatamente o mesmo código digitado aqui. Assim sendo, busque códigos fáceis, como uma letra ou uma numeração de 2 ou 3 dígitos. Evite sinais, vírgulas e espaços. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Você, nesse código, você vai atribuir uma letra com numeração. Você não vai criar senha de e-mail, você não vai criar senha de acesso à sua rede social. Tem que ser algo simples. Por quê? Esse código vai ser um comando. Toda vez que você digitar ele, ele vai puxar umas informações para você. Então, se você coloca um código muito complexo, você não vai ficar lembrando de digitar ele, tá bom? Então, o que ele está dizendo aqui? Código, atenção, faça algo simples, tá bom? Mas nós vamos ver como é que a gente vai fazer isso em cada vídeo. Ingredientes, aqui é só colocar o nome do ingrediente. Quando você coloca lá o código, escreve aqui desse lado o ingrediente, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o nome que você digitou aqui, tá vendo? Então, o que ele diz aqui, ó? A nomenclatura dos ingredientes é livre, você chama do que você quiser, tá bom? Do jeito que você descrever aqui, ele aparecerá na planilha de análise de resultados de cada item. Por quê? O que vale pra gente? É aquele código de comando lá, aquele código que tem que ser simples. Quando você descreve o produto, aí você pode usar C cedilha, tio, acento circunflexo, acento agudo, dar espaço, ponto, vírgula, não tem problema, tá bom? Não precisa ser tão simples o nome do ingrediente. O que
tem que ser simples, é o código. Depois vem custo do item. Custo do item, o que ele está dizendo aqui na planilha? Ó? Coloque aqui o valor que você pagou quando comprou o ingrediente ou o material. Por exemplo, se você comprou uma garrafa de óleo de 900 ml, coloque o valor da garrafa inteira. Outro exemplo, se você comprou uma lata de 350 gramas de creme de leite, coloque o valor da lata inteira. Tá vendo aí, pessoal? O que você vai colocar aqui? Quando você vai no mercado, você compra esses produtos, você anota aqui o preço de compra de cada item. Por exemplo, se você adquiriu 10 latinhas de creme de leite, tá bom? Você verificou lá que cada latinha custou R$ 3,50. Você vai colocar aqui R$ 3,50, tá bom? A gente vai preencher isso aí rapidinho, só estou explicando como funciona a dinâmica da planilha. Depois o volume. O que é o volume, pessoal? Lembrando que as nossas receitas, elas não podem estar em xícara, em colher, em nada disso. Elas têm que estar em gramas, em ml ou no máximo unidade. Unidade de ovos, unidade de embalagem, tá bom? Então a gente tem que unificar os volumes. Você não pode fazer receita com latas de creme de leite, latas de leite condensado, porque dependendo do fornecedor, o volume varia. A indústria tem modificado muito o volume dos produtos que vem em cada item, né? Então você às vezes tinha uma lata de 400 gramas, que agora é uma lata de 300, e a receita continua dizendo lá, lata. Então, por isso que em gastronomia a gente sempre deve pesar tudo, tá bom? Se não puder pesar, trabalhe pelo menos com a medida em ml, tá bom? Então, o volume aqui é o volume pelo que você pagou. Por exemplo, se você adquire 1 kg de farinha de trigo, o quilo quer dizer 1000, tá? A palavra quilo quer dizer 1000. Mas 1000 o quê? Quilograma quer dizer 1000 gramas. Então você vai digitar aí 1000. Vamos ver o que a planilha está falando aqui, que é o que eu acabei de explicar. Volume. Aqui você vai colocar a unidade da medida do produto. Você pode usar o que lhe convir. Por exemplo, se você comprou uma garrafa de 900 ml de óleo, você preencherá com a anotação 900, tá bom? Outro exemplo, se você comprou um saco de 1 kg de trigo, coloque 1000, pois isto representa 1000 gramas de trigo. Outro exemplo, se você comprou uma forma de 30 ovos, você deve preencher com 30, pois a sua unidade não seria nem mililitro, nem grama, mas a unidade de ovos. Utilize aqui as mesmas unidades de volume que usará na receita. Ou seja, se na sua receita você trabalha com ovos, aí você tem que trabalhar com ovos. Se na sua receita os ovos são pesados em gramas, você vai ter que fazer uma transformação para gramas. É meio complicado isso, mas cada ovo, em média, pesa 50 gramas. Então, se você compra uma forma de 30 ovos, sendo que cada ovo tem 50 gramas, seriam aí, uma forma tem mais ou menos 1,5 kg de ovos, tá bom? Aí você teria que fazer o valor da forma dividido e colocar aí 1.500 gramas, tá bom? Mas eu prefiro colocar o valor da forma e 30 ovos, tá? A gente vai preencher essa planilha, pessoal, não vai ser tão difícil quanto vocês imaginam. Coluna de desperdício. Desperdício, pessoal, ele está sendo calculado automaticamente aqui, tá bom? Eu deixei um desperdício médio de 20%, mas você pode ver de propósito, eu coloquei alguns itens a 30%, 10% de desperdício, você pode modificar. Como ele está em amarelo, basta você vir com o cursor aqui, ó, do mouse e dar apenas um clique, tá bom? E aí você digita 5 para 15% e dá Enter. Olha aí, ó, já fez a alteração, tá bom? Se você quiser desfazer, você aperta a tecla Ctrl e a tecla Z e ele vai voltar para o que ele era antes. Professor, e se eu der 2 cliques? Se você der 2 cliques, você vai entrar na célula e você vai poder apagar esses 20%, tá? E aí, para sair daqui, basta apertar ESC. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, eu vou cometer um erro de propósito. Dar 2 cliques. Ah, dei 2 cliques, quero colocar 15%. Olha o erro que você vai fazer. Como você deu 2 cliques, você entrou dentro da célula. E aí, você digitou 20% mais 15%. E ele vai dar um errinho, ó, não vai dar em nada.
Ele não vai entender que é 15%, tá bom? Então, nesse caso, eu vou apertar aqui Ctrl Z, que é desfazer a última opção, tá bom? Caso você não consiga apertar em Ctrl Z, você vem com essas setinhas aqui, ó. Vou avançar para o erro que eu tinha cometido, ó, e eu posso voltar aqui nessa setinha para o erro ser corrigido, tá bom? Basicamente, o que eu preciso fazer é, toda vez que eu for mexer numa célula, eu passo o meu cursor em cima e dou um clique, tá bom? Que aí eu vou estar trabalhando nessa célula. Célula branca aqui do lado, né? Custo unidade. O que ele está falando aqui? O custo de uma unidade, ó. Custo unitário. Este local em branco não pode ser mexido. A gente já falou sobre isso, né, pessoal? A gente só mexe no que está em amarelo na planilha, tá bom? Então vamos lá, este local em branco não pode ser mexido sob o risco de errar toda a sua planilha, pois existe uma fórmula que o calcula automaticamente. Este valor será usado como referência de valor para o cálculo do CMV, e estudos de lucratividade de seus produtos. Ou seja, se você mexer aqui, esquece, acabou tudo. E aí, aonde você consegue verificar que existe fórmula, tá? Vou ensinar você. Quando você mexe o seu cursor aqui, ó, você clica uma vez, não acontece nada, tá? Porque ele está escrito aqui, div/0. O que isso quer dizer? Nada. Ele quer dizer simplesmente que ele está esperando uma fórmula. Se você clicar duas vezes, vai aparecer a fórmula aqui, ó, tá vendo? E aí é perigoso, porque sem querer você pode apagar aqui, ó, e ele vai dar um errão aí, tá bom? Você vai corromper a sua planilha, não faça isso, por favor. Outra maneira de olhar a fórmula sem mexer nela, você vem com o seu cursor aqui e clica em cima uma vez, tá bom? Repare que tem uma tela bem aqui, ó. Essa tela tá falando qual é a fórmula que tá aí dentro. Se eu vier aqui digitar, por exemplo, 4, vai aparecer o 4 aqui, tá? Eu volto aqui, ó. Vai aparecer o 4 aqui e aqui vai estar 4 de novo. Se eu fizer qualquer inserção aqui, ele não vai calcular mais nada para mim. Por quê? Eu apaguei a fórmula, tá bom? Então eu vou voltar aqui para corrigir esse 4. Voltei, tá ok? E aqui vamos, volume de unidade. Repare que a gente já está numa parte de filtros aqui, tá bom? Tem um alerta aqui, não altere a fórmula. Por favor, não mexa aqui, tá bom? Nessa parte branca. Mas vamos nos filtros. Repare que os filtros estão em amarelo. O que eles estão falando aqui, ó? Volume. Esta célula não tem impacto sobre sua planilha. Aqui você vai colocar a unidade de medida que você usou para classificar o volume do ingrediente ou material. Por exemplo, se você comprou uma garrafa de 900 ml de óleo, você preencherá com a anotação ml. Outro exemplo, se você colocou um saco de 1 kg de trigo, coloque grama. Outro exemplo, se você comprou uma forma de 30 ovos, você deve preencher como ovo, porque a sua unidade é ovo, entendeu? Aí na sua receita vai estar lá ovo. O que você colocar aqui vai ser a sua unidade de referência que vai aparecer lá na sua receita, tá bom? Classe. Classe nada mais é do que um nome aleatório que você vai classificar os seus ingredientes. Eu gosto, por exemplo, nessas planilhas, de classificar tudo que é pó, eu chamo de farinhas. Tudo que é gordura, eu chamo de gorduras. Tudo que é proteína, eu chamo de proteínas. Ovo, por exemplo, é uma proteína. Tá? Carne é uma proteína, frango é uma proteína, peixe é uma proteína. Manteiga é uma gordura, óleo é uma gordura, mas isso é uma nomenclatura que eu faço. Para que serve isso? Ele não vai interferir em nada na sua planilha, mas vai ajudar você, na hora que você estiver preenchendo as outras planilhas de produto, a encontrar o ingrediente que você está procurando. Porque eu vou mexer aqui, ó, tem mais de 200 itens para você inserir nessa planilha. Olha lá, ó, aqui tem uma numeração, ó, que é a numeração aleatória do item. A gente vai até o final, ó. Repare que aqui cabem 225 ingredientes para você cadastrar. Então, esses 225 ingredientes, você vai poder utilizar eles em várias receitas, tá bom? Feito isso, pessoal, a gente pode começar a tentar preencher aqui a nossa planilha ainda como um exercício de fazer o uso do Excel. Então vamos lá. A gente vai começar sempre pelo código.
tá? O código, por força de ele ser um comando, ele tem que estar na frente, tá? Então você tem que entender o seguinte, o que você quer cadastrar? Nesse caso aqui eu tenho uma colinha e eu quero cadastrar farinha de trigo. Farinha tá no item de farinhas, como eu falei para você, tudo que é pó. Então eu vou colocar aqui, ó, F001. Por que o senhor fez esse código, professor? Eu criei da minha cabeça. F eu quis atribuir a farinhas e ele foi o primeiro, eu coloquei F01. Aí digitou lá, pessoal, dá Enter. Repare que quando você dá Enter, ele vem para a célula aqui embaixo, tá bom? Mas eu quero continuar preenchendo a linha, tá? Não fique preenchendo tudo aqui embaixo. Primeiro preencha linha por linha. Cada ingrediente é uma linha. As colunas, elas vão trabalhar de cada assunto diferente. Então aqui é o assunto do código na coluna A. Na coluna B é o nome do ingrediente. Na coluna C é o custo que você pagou no supermercado. E assim por diante. Então, cada ingrediente está na linha, tá bom? Então, eu digitei aqui F001 e aqui tem uma pegadinha, tá, pessoal? Às vezes, algumas pessoas, vou apagar aqui, algumas pessoas digitam assim, ó, F001 e dão um espaço. E aí, elas vão e dão Enter. Quando você for fazer esse comando na sua planilha lá, ele não vai reconhecer. Por quê? Na sua planilha você vai digitar F001, sem o espaço. E aí o Excel não vai entender. Então cuidado com esses espaços, não utilizem espaços. Aqui eu vou dar 2 cliques, ó, para poder corrigir e vou apagar os espaços. Ó, apaguei, tá bom? Ou então venho direto e digito de novo F001, Enter. Professor, e se eu não quiser ficar descendo toda vez que eu termino de digitar? Bem, eu posso chegar e digitar assim, ó, F001. Sabe aquelas setinhas que tem no seu teclado aí? Tem uma setinha que vai para cima, uma setinha que vai para baixo, uma setinha que vai para um lado e uma setinha que vai para o outro lado. Então, terminou de digitar, você aperta para a setinha do lado. Ele vai andar para a célula que está do lado aqui, ó. E aí você já vai poder preencher automaticamente. Aqui, no caso, é o nome do que eu quero preencher. Então, eu vou colocar aqui farinha de trigo. Ok? Aí, apertei para o lado, já foi no custo do item. Quanto que eu paguei nessa farinha de trigo? A farinha de trigo eu paguei R$ 5,49 para um saco de 400 gramas. Repare que eu dei Enter e veio aqui para baixo. Então, eu venho com o cursor, clico aqui com o botão esquerdo e já selecionei volume. Repare, não é para clicar 2 vezes, tá? Se clicar 2 vezes, aperte ESC, tá bom? Então, eu já selecionei volume. Em 1 kg de trigo existem 1000 gramas. Então, eu vou digitar aqui, ó, 1000 para o lado. Eu quero manter, eu caí no desperdício, né? No percentual de desperdício está em 20%. Eu quero manter meu desperdício em 20%. Vou para o lado. Repare que aqui em custo UNID, nessa coluna, ele já está dando que o custo de 1 grama é R$ 0,006, tá bom? Então ele já está calculando aqui o custo de 1 grama que vai ser utilizado na hora que você for montar a sua receita. O volume aqui você coloca o que você quiser, no caso eu usei gramas, tá? Porque eu estou fazendo o cálculo da farinha de trigo em gramas, né? O custo é em gramas, a classe é farinhas, tá? Suponha que eu queira fazer outro item, eu volto aqui, uma outra farinha, então eu vou colocar aqui, seleciono e clico com o botão esquerdo do mouse uma vez apenas, tá bom? E dito F002 e aperto para o lado, tá bom? Eu quero cadastrar amido de milho, a famosa maisena, né? Aperto para o lado, eu vejo que a maisena eu paguei R$ 3,00 e dentro desses R$ 3,00 é um pacotinho de 200 gramas. Desperdício eu não vou mexer nele, aqui também é gramas, se você digitar G, ele já vai dar para você, ó, gramas, tá? Aí você só faz apertar para o lado. Aqui se você digitar F, ele já vai entender que você quer repetir farinhas, aí você só faz apertar para o lado. Quero cadastrar mais um produto, mais um farináceo. Vamos ver aqui. Um muito importante. F003. Açúcar, pessoal, tá bom? Açúcar é muito utilizado na confeitaria, né? Afinal, você quer vender doce, precisa de açúcar.
Bem, eu digitei açúcar, apertei para o lado e caí aqui no custo do item. Quanto que é o quilo do açúcar? Eu paguei R$ 4,49, tá? Você pode ver o valor que você está pagando aí. E nisso tem quantas gramas num saco? Tem 1.000 gramas, tá bom? Aqui o desperdício está em 30%, tá? Eu quero que volte a ser 20%. Então eu venho aqui, ó, 2, 0 e aperto para o lado. Não mexo nessa fórmula de jeito nenhum, tá bom? Eu venho aqui em gramas, basta colocar G, aqui basta colocar F e beleza. Eu posso também andar, ó, com o cursor do teclado para voltar sem ter que ficar andando com o mouse, tá bom? Quero cadastrar outro pó, item que eu classifico como farinha. Vou colocar aqui, ó, F004. Dou um aqui para o lado. E eu quero cadastrar fermento em pó químico. Tá bom? Eu paguei R$19,90. Vou para o lado aqui, ó, em 1.000 gramas de fermento. Repare que ele já vai calculando tudo aqui, ó. Só faço colocar G para gramas, F para farinha. Pronto. Vamos cadastrar outro produto? Aqui eu vou cadastrar manteiga. Manteiga é gordura, então eu vou colocar, ó, G001, tá bom? Manteiga, tá bom? Ó, pro lado, aí eu venho aqui e vejo o preço da manteiga foi R$ 24,90, um pote de 500 gramas. Então, repare, ó, eu vou refazer devagar. Eu digito 24,9 e aperto para o lado, tá bom? Aí eu vou ter que informar o volume. Um pote, eu vejo lá, tem 500 gramas de manteiga. Eu digito 500 e aperto para o lado. Aí ele vai cair em desperdício, tá bom? 20%. Eu vou manter esse desperdício em 20%. Aí eu venho aqui, nessa parte branca eu não mexo e a manteiga eu também trabalho com gramas, só que a manteiga não é farinha, ela é gordura. Tá bom, pessoal? Escrevi certo? Gorduras. Ela tá na classe gorduras. Vamos classificar outra gordura? Óleo de milho. G002. Você já reparou que eu não estou repetindo os códigos? Isso é muito importante. Você pode criar o código que você quiser. Você não pode repetir um código para 2 itens diferentes, senão a planilha ela não vai entender o que você quer. Então nunca repita um código, tá bom? Então G002, vou apertar aqui para o lado, ó, e vou digitar óleo de milho, tá bom? Terminei de digitar, aperto para o lado. E aí eu vou colocar o preço. Qual foi o valor aqui do preço do óleo de milho, gente? Meu Deus, que caro, R$14. Aperto para o lado. E eu li lá que a garrafa do óleo não tem mais 1 litro, pessoal. A garrafa do óleo agora tem 900 ml. Olha que esperteza, né? Aí eu clico para o lado, você vai cair no desperdício, mantém 20%, não mexe nada. Você vem aqui, ó, e digita. No caso do óleo, eu não meço ele em gramas, eu meço ele em ml. Então, vou digitar aqui ml. Dou aqui para o lado e ele é uma gordura. Se eu digitar G, ele já vai ler gordura aqui para mim, tá bom? Vamos ver mais o cadastro de mais um item aqui. Ovos. Ovos é muito importante. Ovos é proteína, então eu vou colocar como P001, tá bom? Digito para o lado aqui, ó. E aí eu coloco aqui ovos. Vou para o lado, vejo qual foi o valor da cartela de ovos. É uma cartela com 30 ovos, foi R$ 24,90. Ai, como tá caro. E aí o volume, tá bom? O volume é quantos ovos tem na cartela. No caso do ovo é uma unidade, né? Então eu venho aqui e coloco 30 ovos numa cartela de R$ 24,90. Não mexe, eu não vou mexer aqui no desperdício. Que desperdício acontece, pessoal? Tem ovo que vem podre, às vezes você abre vários ovos e o último é podre. Aí você perde vários ovos, então mantenha um desperdício ainda pelo menos de 20%, que os meus clientes de gastronomia, eles gostam muito de trabalhar com esse percentual, tá bom? Aqui no caso do volume unidade, você vai colocar que é ovo. Por quê? Na sua receita vai estar lá ovos, entendeu? Aqui no caso do ovo, da classe, perdão, ele é uma proteína, tá bom?
Vamos ver só mais um item aqui? Ah, tem aqui, ó, banana. Banana eu vou colocar, chamar de R. R001, tá bom? Vou aqui pro lado, colocar banana, tá? Aí aperto pro lado novamente. Vejo o quilo da banana aqui eu paguei R$ 9,90, tá bom? O quilo tem 1.000 gramas, então eu digito 1000 e aperto pro lado, já vai ter 1.000. O desperdício 20%, não modifico a fórmula do cálculo unitário, que está em branco, a gente só vai mexer no que está em amarelo. Aqui no caso da banana é grama também, e ela é uma fruta, tá bom? Então assim, pessoal, vocês vão preenchendo a planilha com uma grande vantagem. Vou ensinar aqui para vocês nesse vídeo gratuito. Bem, aqui você tá a planilha de ingredientes, aqui você tem produto 1, produto 2, produto 3, produto 4. E como eu ensinei para vocês, vocês podem modificar aqui, ó, clicando, ó, produto 1, tá? É uma outra planilha. Produto 2 é uma outra planilha. Quando eu volto aqui para ingredientes, ó, é a planilha que a gente estava trabalhando. Reparou que tem umas setinhas aqui do lado, ó, uma que vai para a esquerda, uma que vai para a direita. Se você clicar na da esquerda, ó, tem uma outra planilha aqui, que é sugestão de ingrediente. O que é isso, pessoal? Eu deixei uma colinha para vocês, tá bom? É uma colinha com vários ingredientes cadastrados, você só precisa atualizar o preço. Como que a gente faz para copiar o que está nessa planilha e passar para a planilha de ingredientes e materiais? Por quê? Essa planilha de sugestão de ingredientes, embora ela esteja na mesma formatação, ela não interfere em nada na sua planilha. Ela está aí só como uma cola para você, tá bom? Então eu vou ensinar para você como que a gente copia de uma planilha para outra. Então eu vou com o meu cursor aqui em cima, ó, do primeiro item, que é esse na coluna A, na linha 4. Portanto, é a célula A4. E eu clico uma vez aqui com o botão esquerdo do mouse. E aí eu seguro esse botão, eu pressiono ele e não solto. E aí eu saio arrastando o mouse, ó. Quando eu saio arrastando, ele vem puxando tudo, ó. Aí eu vou puxando para baixo, ele vai puxando, ele vai puxando. Aí eu venho até aqui onde eu quero copiar. Aí solto. Repara que ele está selecionado. Então eu fui lá, vamos fazer de novo? Aperto o ESC para soltar, ó. Aqui, aí eu vou voltar aqui. Eu vou pegar, vou clicar aqui, ó, e vou segurar o botão direito do mouse. Perdão, o botão esquerdo do mouse. E aí eu vou arrastar o mouse, ó. Aqui eu estou selecionando, tá, pessoal? É muito importante no Excel você selecionar, que essa é a maneira de você copiar. Bem, eu já selecionei. Como é que eu copio? Anote aí esse comando que ele é super importante. Você vai apertar Ctrl C. Reparou que ele começou a fazer uma bordinha com listrado que parece estar se mexendo? Significa que aquilo que você selecionou, o Excel está copiando. Aí você pegou lá em cima no A4, não foi? Então você vai vir aqui, ó. Você está na planilha de sugestão de ingredientes, você vai vir com a setinha aqui, ó, e vai clicar em ingredientes e materiais. E aí você vai vir exatamente no A4 e vai clicar uma vez no mouse, tá bom? Então você deixou lá selecionado, copiou, ficou aquele tracejado lá atrás e você vem para ingredientes e materiais e seleciona exatamente a A4. E aí você vai apertar Ctrl V. Olha o que ele faz, mágica. Ele copiou dessa planilha para cá. E para você soltar o que está sendo copiado, basta apertar ESC, tá? Repare, quando você aperta ESC, ele para de copiar. Aí, para não perder essa seleção, só é você clicar em qualquer outra célula aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, já desmarcou tudo. Se eu quiser selecionar de novo, aperto com o botão direito do mouse e arrasto, tá bom? Posso arrastar só para baixo, posso arrastar só para um lado, ou posso arrastar para baixo e para o lado, ó, tá bom? Então, essa é a maneira de você copiar e a gente tem aí os nossos ingredientes. Dá para você também organizar os seus ingredientes, mas isso a gente vai ver em outras aulas, tá bom? Quando eu vou descer aqui com vocês, a gente cadastrou um monte de ingredientes aqui, tá bom, pessoal?
O que você precisa saber? Você tem que atualizar. Por exemplo, você viu aqui, ó, leite integral. Ah, eu não paguei 5,40, eu paguei 6,60. Aí você digita aqui, ó, 6,6. Pronto. Você atualiza o preço conforme a sua realidade. Ah, eu quero cadastrar mais um produto. Você digita aqui, eu quero cadastrar, sei lá, a gordura margarina. Deixa eu ver a última gordura. Vou colocar aqui G003. Eu acho que 3 não tem aqui, né? Aí eu coloco aqui, ó, margarina. Tá bom? Aí eu venho, qual o valor da margarina? Sei lá, R$7 num pote. Aí dito 7, lateral, pote de 500 gramas. Dito 500, lateral. A margarina também é grama e ela é uma gordura. Tá bom? Então veja, eu só não posso repetir o código, tá bom? Por isso que você tem que olhar aqui se não existe um outro G. Ó, o último G foi G002, que foi o óleo de milho. Então tá certinho aqui. Tem uma maneira da gente organizar isso, mas eu vou ensinar isso só para frente, tá? Quando a gente estiver falando dos filtros. Por enquanto eu quero que você aprenda a como operacionalizar o Excel e utilizar a nossa planilha, tá bom? Então você preencheu aqui, ó, todos os ingredientes. Vamos descer lá embaixo. Descer lá embaixo é ótimo, né? Vamos descer lá para o final da planilha. Depois são 225 ingredientes, pessoal. Repare, quando a gente passa dos ingredientes, ele vem com outras tabelas aqui. Tem uma tabela de custo de produção, onde eu vou ver o valor da mão de obra e o preço da botija de gás, tá bom? Aqui você vai digitar o valor do salário mínimo ou o valor do salário que você paga pela sua hora de trabalho ou para o seu funcionário. Então aqui a gente sabe que o salário mínimo está em R$ 1.518 nesse ano de 2025. Repare que ele está em amarelo, então você pode atualizar esse valor. Basta você vir com o mouse aqui, ó, exatamente na célula onde está o valor do salário, clica uma vez e digita 1518 e dá Enter. Ele vai atualizar o salário para 1.518, tá bom? A botija de gás aqui está 140. Ah, mas na minha cidade eu estou pagando 153. Muito simples, você vem com o cursor do mouse, clica aqui e digita 153 e dá Enter. Repare que ele já calcula aqui um índice, aqui do lado, ó, referente ao salário que você está pagando, a sua hora trabalhada e ao gás utilizado, tá bom? E existe aqui uma fórmula oculta para isso. Ah, professor, mas eu também pago 13º, tenho direito a 13º, férias, tá tudo contemplado. A gente colocou uma fórmula que existe no estudo da Fundação Getúlio Vargas que multiplica o valor do salário que você paga com encargo, com tudo, por minuto, tá bom? Então o que a gente chega lá, naquela parte em branco que está dizendo aqui, ó, não altere a fórmula, já inclui o minuto trabalhado, né? Com todos os encargos possíveis e imaginários. Até risco trabalhista está incluso nessa conta. Repare que quando eu passo o cursor do mouse, ó, ele abre uma aba de mensagem, que ele fala o seguinte, ó, não preencha o branco. Repito, pessoal, nessa planilha que a gente fez, você só preenche o que está em amarelo, tá bom? Preencha apenas o que estiver em amarelo, para você não corromper a planilha. Se você corromper essa planilha, você vai ter que contratar ou um conserto de planilha, não me engano, está R$50 o conserto de planilha da nossa equipe. Você manda a planilha para o nosso e-mail, nós avaliamos se ela tem conserto. Se ela tiver, a gente cobra R$50, o atendimento é todo online por e-mail, recebe e devolve. Se ela não tiver conserto, ou você começa a preencher a planilha do zero, tá? A gente vai mandar uma planilha zerada para você, ou você vai ter que contratar uma consultoria. E a consultoria ela é um pouquinho mais cara. O valor da hora da consultoria com videoconferência ela é de R$350. Aí eu pergunto a você, olha, eu sou uma pessoa que é formada em ciências econômicas. Eu fiz ciências econômicas na Universidade Federal. Eu estudei nos Estados Unidos, ciências econômicas também. Dentro da Universidade Federal, eu passei numa seleção para morar nos Estados Unidos e estudar lá. Eu trabalhei em São Paulo. Eu quebrei, o que me dá muito conhecimento quando a gente quebra, né?
eu voltei para minha cidade e aí eu fiz o meu mestrado também na Universidade Federal e tive uma experiência internacional no meu mestrado em economia e sustentabilidade. Então, você imagina alguém com a minha qualificação tendo que resolver problema de planilha. Então, essa planilha aqui, ela foi desenvolvida para você não errar. Agora, dá para errar? É óbvio que dá para errar. Se você mexer nas partes que não são amarelas, ou se você preencher errado a planilha, ela pode ser corrompida. Aonde existe valor, você colocar uma letra, ela vai dar um erro, tá bom? Por exemplo, eu vou voltar aqui em cima do salário, esse valor de 1.518. Se eu seleciono aqui e digito a palavra B, ele vai falar aqui, ó, valor. Deu um erro. Por quê? Você preencheu a planilha certinho no amarelo. Só que ao invés de você colocar um valor, você colocou uma letra, tá bom? Aonde é para colocar valor, você coloca valor, apenas números e vírgula, ponto. Aonde é para colocar texto, você coloca texto, tá bom? Então eu vou desfazer aqui, lembrando que a gente pode vir aqui nessa setinha, ó, e desfazer o que a gente fez. Eu vou voltar lá para cima para mostrar para vocês aonde a gente mexe com letras. Ó, em código dá para mexer com letras, em ingredientes dá para mexer com letras, em custo do item você só consegue colocar número. Se você colocar aqui, ó, no custo do item, B, ele já vai dar lá o probleminha aqui, ó, valor. E aí você corrompeu a sua planilha, tá bom? Dá um Ctrl Z aqui. O volume é a mesma coisa. Se você não colocar número e você colocar uma letra, ele não vai entender. Por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, G, ele vai dar valor, tá bom? Desperdício é a mesma coisa, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z. Desperdício, ele só trabalha com percentual, é 20%, que está aqui ou 10% ou 15% ou 18,39%. Você pode colocar tudo isso que ele vai entender, tá bom? Mas se você chega aqui e digita, sei lá, um B de novo, B, ele já vai dar um erro aqui. Então, muito cuidado para você não preencher errado a sua planilha, tá, pessoal? Se você preenche errado a sua planilha, você corrompe todo o cálculo da planilha. E essa não é aquelas planilhas fechadas, não. Essa é uma planilha que está bem instruída para você preencher. Só que aonde você pode preencher com letras, preencha com letras. Aonde é preencher com número, preencha com número, tá bom? Vamos lá para baixo, que eu vou explicar o restante. No próximo vídeo, aí já é o vídeo de quem pagou pela planilha, a gente vai trabalhar com os custos de produção, que a gente já falou. A gente vai falar dos impostos, tá bom? Qual é a forma de tributação com a qual você trabalha, se você é informal, se você é MEI, se você é simples, e o simples ele tem diferentes escalonamentos de faturamento, tá bom? E aí, dependendo desse escalonamento, você vai preenchendo de formas diferentes a planilha, tá bom? E aí você tem também aqui taxas financeiras, tá? Aqui ela já está até pré-preenchida, mas na aula que a gente for falar do preenchimento desses itens, você vai ver lá que você consegue calcular direitinho tudo o que você precisa calcular. A gente vai ensinar como que você preenche isso daqui, tá bom? Mas tem tudo, pagamento em dinheiro, Pix, débito, crédito, parcelamento, iFood e outros aplicativos, tá bom? E aqui você tem, ó, o cadastro do produto. Aqui eu já deixei uns valores, mas eles vão estar zerados quando você receber, ó, vai estar assim, tá bom? E aí você vai cadastrar o produto aqui. Por exemplo, eu quero fazer um produto com vocês. Eu vou fazer aqui, ó, brigadeiro de 30 gramas, tá bom? Produto rapidinho, para finalizar o nosso vídeo. Preço do consumidor, você coloca 4, dá Enter. Repare que ele já vai oferecer aqui um preço de revenda, tá bom? E esse é o nosso produto 1. Então eu venho aqui na planilha do produto 1, ó. Clico aqui. Repare que já aparece aqui para mim produto e aparece aqui para mim brigadeiro. E aí eu tenho que ir preenchendo aonde está amarelo. Ele fala aqui, ó, considerando toda esta receita pronta, informe quantas unidades do produto você produzirá em unidade. Eu sei que para esta receita que eu tenho uma colinha aqui, ó,
Para essa receita, eu vou ter aqui quantos? 150 brigadeiros, tá bom? Quanto tempo você ou o colaborador passaram na produção desta receita? Quanto tempo ativo entre separar os ingredientes, ficar lá mexendo o brigadeiro. Quando você coloca na geladeira para o brigadeiro esfriar, isso é um tempo passivo, você não contabiliza, mas tem um momento que você tira da geladeira e enrola o brigadeiro. Aqui tá 100 minutos, tá bom? Para fazer os 150 brigadeiros. Tempo de forno ou tempo de fogo, aqui 20 minutinhos. Isso, gente, é uma receita que os gastrônomos me passaram já testadas, você tem que testar na sua casa, tá bom? E aí, você reparou que aqui em cima a gente preencheu. Aonde mais tem amarelo para eu preencher? Tem amarelo para eu preencher onde ele fala que insira o código e tem amarelo para eu preencher em volume utilizado. A gente vai ter como filtrar os códigos, porque eu não lembro de cabeça os códigos de todos os produtos que a gente preencheu, até porque são 225 oportunidades de ingredientes, tá bom? Mas como eu tenho uma colinha aqui, eu vou digitar e eu vou mostrar como que funciona a dinâmica da planilha. No próximo vídeo, que já é um vídeo pago, dentro do produto da planilha que você vai adquirir, a gente consegue ver como é que a gente filtra e busca esses códigos para digitar direitinho. Mas eu vou colocar aqui, ó, eu tenho L002, que é o leite condensado, e eu tenho que, para esse leite condensado, a quantidade é 700 gramas. Aí eu venho aqui de novo, ó, F006, tá bom? Posso apertar para o lado, ó, e vir aqui na mesma linha, tá, pessoal? Ó, 100 gramas de achocolatado. Vê que quando você digita o código, já aparece todas as informações daquele ingrediente na planilha do seu produto. O que mais que vai? Creme de leite. Creme de leite, o código é L003. Aqui eu estou usando letra maiúscula, não tem problema, tá? Ó, L003 minúscula. Ele vai ler do mesmo jeito, ó, creme de leite, grama, aqui o custo unitário. Falta eu preencher o quê? Venho com o cursor, aperto com o botão esquerdo e digo assim, ó, na minha receita eu tenho que colocar 200 gramas de creme de leite, tá bom? Vamos vir aqui, ó, e digitar outro item, que é a manteiga, tá bom? Manteiga é G001. Aí eu digito G001 e por erro eu digito espaço e dou Enter. Repare que ele não fez nada, ele não leu nada, ó, porque ele não encontrou esse código G001. Mas, professor, se eu vier aqui em ingredientes e materiais, ó, eu tenho lá em cima o G001, que é manteiga. Por que ele não está lendo? Porque você digitou errado. Então, vamos voltar aqui em produto, ó, venho com o cursor do mouse aqui em cima de produto e digito direito aqui, ó, Opa, acho que não tá. G001, sem espaço. Ó, aí ele leu manteiga, você está trabalhando com gramas, e aí o custo da grama da manteiga. Só falta você inserir o volume da receita, aqui no caso é 60 gramas. Outro item, rapidinho, a gente tem a forminha de brigadeiro, que é a embalagem. Ali está cadastrado como E003, tá? Forminha de brigadeiro. Já está cadastrado lá, tá, pessoal? Tá naquela colinha que eu copiei para vocês. Mas você pode cadastrar novos ingredientes com novos códigos, tá? Então, nesse caso aqui, 150 forminhas serão necessárias. A receita rende 150, né? E aqui, por último, eu tenho a embalagem plástica, que é E004. Eu vou precisar de 38 dessas embalagens plásticas. Pronto, acabou. Gente, o produto está preenchido e você vai ter análise do seu produto. Vamos baixar aqui na planilha, ó. Ó o que ela dá para você aqui, ó. Ela vai dizer o seguinte, ó. Total com ingredientes da receita. Você gastou R$ 63,20 para fazer uma receita só com ingrediente. Total com mão de obra para fazer a receita. Você gastou R$ 29,90. Total do gás, R$ 1,26. Total gasto com a receita, R$ 94,36. Olha que legal. Ele já calculou tudo para você. E também ele calcula o proporcional unitário, tá? Então, ingredientes por produto, mão de obra por produto, gás por produto e o total. Então, eu tenho aqui que conforme os dados que eu preenchi na planilha,
lá nos ingredientes e fui fazendo a receita item a item, eu tenho que um brigadeiro custa 63 centavos. Aí eu venho mais para baixo aqui, ó. Aí ele diz o seguinte, ele já fez a análise para você. Ó, produto 1, brigadeiro, preço sugerido ao cliente final, R$4, que você cadastrou R$4 lá na planilha, tá bom? O markup é 6,36. Ele faz aqui, ó, a avaliação do markup, ó, tem um negocinho vermelho, ó, markup maior que 4. Sempre busque um markup superior a 4 quando vender ao cliente final. Então, ele classificou o seu markup como excelente. Aí ele faz uma estimativa, o faturamento do bruto por receita, ou seja, se você vender todos os brigadeiros, são 150 brigadeiros que você colocou que consegue fazer numa receita. Se você vender todos a R$4, você vai ter um faturamento aqui, ó, de 600. Aí ele vai descontar os impostos, taxas do cartão, faturamento líquido com impostos e taxas, total gasto com a receita R$ 94,36, e aí aqui você já tem seu lucro bruto. Ó que legal! E aí tem um lucro bruto percentual, aqui está dando 69 centavos. Mas tem mais. Lembra que a gente falou que na revenda ele já calcula tudo para você, ó? Se você quiser revender, se o seu produto é vendido a R$4, a gente sugere que o preço de revenda seja 2. Ele já calcula automaticamente para você aqui, ó. Nesse caso, o markup obtido é 3,18. Ele está dizendo aqui, ó, pouco lucro. Aí tem uma mensagem grande aqui. Vamos ver o que ele diz? Ele diz o seguinte, ó. Markup maior que 4. Sempre busque um markup superior a 4 quando vender ao cliente final. Markups entre 3 e 4 são bons, mas não são o ideal, tá bom? Evite markups menores que 2. Para preços de revenda, procure oferecer um produto onde o revendedor ganha 100% sobre o custo dele, desde que ele, revendedor, garanta fazer um pedido mínimo. E aí aqui ele já diz para você o pedido mínimo, ele faz a simulação igual ao outro, ó, quanto que você vai faturar, quanto que vai pagar de imposto, de taxa de cartão, pá. Lucro bruto aqui no caso, para revenda, o lucro bruto é 53% e o pedido mínimo é 467. É claro que você não vai chegar para o seu revendedor e dizer o seguinte, olha, você tem que comprar 467 brigadeiros. Não, você faz um valor redondo. Se ele está dizendo aqui que o pedido mínimo é 467, você diz, olha, eu te faço o meu brigadeiro a R$2, eu vou reduzir pela metade o meu preço de venda, mas para isso você precisa comprar no mínimo 500 brigadeiros. Então você sempre dá uma arredondadinha para cima. E ele tem mais uma mensagem aqui, isso está em todas as planilhas, tá? Produto 1, produto 2, produto 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 20. Se você comprar a planilha que tem 5 análises, vai até o produto 5. Se você comprar a planilha que tem 20 análises, vai até o produto 20. Então tem uma mensagem aqui que diz, ó, pedido mínimo. Ao vender para um atacadista ou revendedor, você baixa o seu lucro bruto percentual. Por isso, é estabelecido um pedido mínimo que você pode colocar como meta na semana ou no mês. Você só mantém o preço menor se o comprador se comprometer em comprar aquela quantidade mínima. Entenderam? Mantendo esse pedido mínimo, você terá o mesmo valor do lucro bruto que teria se vendesse para o cliente final, acrescido de mais 20% de rentabilidade. Então, o que acontece? Você vende para revendedor? Revendo. Quanto? Aí está dizendo R$2, mas você tem que fazer um pedido mínimo. De quanto? Ele está dizendo que o pedido mínimo seria 467 brigadeiros. Aí você arredonda, você diz, ó, meu pedido mínimo é 500, tá bom? E repare que aqui, ó, tem os gráficos também, tem uma parte bem bonita, tá bom? Isso na planilha de 5 produtos é bem legal. Na planilha de 20 produtos, se você quiser ver mais aqui, é só andar nessa setinha, ó, pessoal. Tá vendo essa setinha aqui do lado, ó? Ela vai andando nas outras planilhas até o 20º produto. E na planilha de 20, você tem um resumo das análises. Quando você adquire a planilha de 5 produtos, de 5 análises, não tem esse resumo, porque são poucos produtos. Mas na planilha de 20, ele faz um comparativo. Aqui no caso a gente só cadastrou um produto, então só vai ter um comparativo. Mas se você fizer brigadeiro, beijinho de coco, olho de sogra, né? Olho de sogra, bolo de chocolate, bolo de laranja, bolo tentador, ele vai enumerar todos os produtos aí, você vai conseguir visualmente perceber qual que está te dando um lucro bruto maior ou menor.
você também vai conseguir ver qual que tem um maior custo variável, o maior custo da mercadoria e o menor custo da mercadoria. Você vai conseguir ver qual que tem o maior markup e o menor markup, que já fica aqui uma tabela comparativa. E aí, com esses elementos, você consegue fazer grandes promoções. Por exemplo, você vai pegar lá um beijinho de coco que está com uma margem baixa, por exemplo, mas o brigadeiro está com uma margem alta. E você diz o seguinte, olha, para cada beijinho, cada brigadeiro que você vender, você pode dar um beijinho de coco, entendeu? Que aí você faz uma mescla de margem entre eles. Ou então você pode dar um baita desconto no brigadeiro, verifica como que vai ficar lá atualizando a tabela de preços, e aí você consegue competir com o seu concorrente, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui é a nossa planilha, tá bom? Eu vou voltar aqui, ó. Lá na setinha, volto aqui para ingredientes e materiais. Aqui você tem todos os ingredientes. Aqui você tem, são 225 ingredientes. Você tem a parte de custos, de mão de obra, de gás, de impostos, taxas financeiras e aqui o cadastro dos produtos e o preço. Nesse preço aqui que você disse, ó, o brigadeiro está com uma margem ótima, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir ele para R$3, tá bom? Para ser melhor, mais competitivo. Eu venho aqui em produto 1, ó, e verifico, ó, R$3 ele continua com uma margem excelente e o meu markup continua em 4,77, está acima de 4. Tá bom, eu diminui um pouquinho o meu preço, mas mantive minha rentabilidade. Ó que legal, e aí eu consigo ganhar giro, tá bom? No caso do markup aqui, ó, para revenda já não ficou muito legal, mas ele diz o seguinte, você pode vender por R$1,50, que é o valor da metade do valor que você está praticando, mas aí o pedido mínimo já seria de 550 unidades. Ou nesse caso que você fez a promoção do brigadeiro de 4, baixou para 3, você mantém o preço do revendedor em 2. Você diz, ó, eu estou fazendo essa promoção aqui, ela é temporária, mas o meu preço é 4, entendeu? Se você quiser ganhar um pouco menos como eu estou ganhando, você baixa o seu preço também, tá bom? Então, pessoal, aqui tem a nossa planilha. Fecha para mim aqui, editor. Aí. Então, pessoal, essa é a nossa planilha, tá bom? Eu espero que tenha sido útil esse vídeo aqui para vocês. É um vídeo longo falando de como que você utiliza o Excel, tá? Esse ainda é um vídeo gratuito que você consegue acessar ele através do nosso canal no YouTube, mas a continuação dele, onde você vai ver como que nós vamos fazer produto a produto e analisar, fazer uma análise agregada de vários itens, né? Somente no produto pago. E lembrando também que no YouTube você não tem acesso à planilha. Então, se você quiser ter essa planilha e ter o curso completo, né? Falta pouquinho, falta mais um pouquinho, ter um curso completo de como operacionalizar, como utilizar essa planilha, vai no nosso site www.lavenhochefe.com, tá bom? Lá no nosso site vai ter um link onde você vai clicar em precificação para gastronomia. E aí você vai escolher ou a planilha com 5 produtos analisados ou com 20 produtos analisados. Lembrando que a gente está com uma baita promoção para esses meses de janeiro e fevereiro de 2025. Não perca, tá bom? A planilha ela é autoexplicativa e não inclui correções de erros da planilha. Mas no vídeo você viu aí que é fácil preencher, que ela é bem instruída, tá bom? Mesmo assim, se você errar, tá bom? A gente tem a opção de vender o conserto da planilha, quando for possível consertar a planilha, ou a consultoria. Lembrando que, eu já falei, pela minha capacitação, é melhor que você me contrate para ver muito mais do que consertar a planilha, né? Consertar a planilha é algo relativamente simples, tá bom? Então esse é mais um vídeo do seu canal Lá Vem o Chefe, o canal que trabalha com a nave empreendedora. Você que quer empreender, e aí a gente trabalhou com a parte de gastronomia, seja muito bem-vindo a esse canal, muito obrigado pela sua audiência, não perca os nossos vídeos e não deixe de acessar o nosso site, tá bom? Para comprar os nossos cursos. Lembrando que o nosso site, o que ele faz? Quando você clica lá, ele vai selecionando o produto e ele vai te levar
para o Hotmart, que é uma plataforma segura, onde você pode inclusive pagar com cartão de crédito e tem garantias de 7 dias. Ou seja, não gostei, quero devolver, a Hotmart devolve o dinheiro para você, tá bom? Um abraço grande e não se esqueça de comprar os nossos cursos. Até lá, tchau, tchau!